Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência pessoal com jejuns estendidos. Aquele jejum que você já pode considerar acima de 24 horas, tá? Que é um pouco diferente dos padrões normais aí do jejum intermitente. Então quando você faz um jejum acima de 24 horas, ou seja, um jejum que vai demandar de mais de um dia para ser finalizado, você já pode chamá-lo de estendido. Eu mesmo pratico jejuns estendidos, mas entre 24 horas até 72 horas, até 3 dias, tá? E eu vou dizer por quê também. Então eu vou falar um pouco, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os cuidados que eu tomo, o que eu já vi na literatura a respeito, e o que fazer antes, durante e como fazer para encerrar um jejum mais estendido, tá? Tomando cuidado sempre com a saúde. Tá? Então vamos lá? É o seguinte, jejum estendido, ele não deve ser feito de maneira arbitrária. O jejum tem as suas aplicações, o jejum estendido, ele tem as suas aplicações, mas você deve tomar uma série de cuidados extras para poder fazê-lo. Um dos primeiros cuidados que eu falo é você tem que estar certo que você é capaz de fazê-lo. Então você já deveria ter consultado o seu médico, você já deveria ter consultado o seu nutricionista, você precisa tomar alguns cuidados para fazer o jejum intermitente de maneira geral. Se for fazer um jejum estendido, esses cuidados precisam ser ainda maiores. Você não acorda um dia de manhã e fala que eu vou correr uma maratona. Tem gente que acorda de manhã e se quiser correr os 42 quilômetros, corre e pronto. Mas a maioria das pessoas não são assim. A gente precisa de preparação para fazer alguma coisa. Tá? Então, do mesmo jeito que uma maratona, você também precisa para o jejum estendido se preparar para isso. O jejum, ele é muito bom e ele pode ser feito de maneira geral por todas as pessoas, desde que você não tenha uma condição de saúde pré-estabelecida. Tá? Uma condição é algum problema mesmo, tá? Desde que você não tome medicações frequentes, não esteja tomando com alguma doença, você não tenha problema em tireoide, problema nos rins, problema no coração, desde que você seja uma pessoa saudável. Tá? Quem vai te dizer isso é o seu médico. Eu também acho que não é o momento para as mulheres que estão grávidas ou amamentando quererem entrar num esquema de jejum. Também não devem fazer jejum, na minha opinião, crianças. A criança está em desenvolvimento, ela tem que cuidar da alimentação dela, evitar de comer porcaria, não deixar de comer as coisas. Também existem questões de peso, tem pessoas que já estão abaixo do peso. Então eu também não vejo razão para uma pessoa que está abaixo do peso fazer um jejum. Como eu já disse, pessoas que tomam medicação, né? Então, por exemplo, se a pessoa é diabética e toma insulina, ela não vai ficar sem comer, porque quando ela tomar insulina, ela pode ter uma hipoglicemia e ter sérios problemas de saúde com isso. Então é muito importante que antes de fazer qualquer jejum, principalmente esses jejuns mais longos, seja consultado o médico e o nutricionista. E também se a pessoa tem algum problema psicológico, né? Psicológico no sentido de compulsão alimentar, alguma coisa do tipo que desconta na comida. Então, se a pessoa for querer fazer jejum, vai ficar aí um dia, 2 dias sem comer e daí quer sair no rodízio de pizza e comendo tudo que é ovo de chocolate que tem por aí. Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, dito aí os cuidados principais para você se qualificar, digamos assim, como uma pessoa apta para fazer um jejum estendido, aí de 24 até 72 horas, lógico, tem jejum estendidos acima disso, mas eu não entro nessa área, tá? Então, tomado esses cuidados, tendo conversado com o médico, você já é uma pessoa que se enquadra aí dentro das características de pessoas normais, entre aspas, e que poderiam tentar o jejum. Então vamos ver quais são as atitudes a serem tomadas. Bom, a primeira pergunta, eu acho que é o que a maioria das pessoas buscam, é questão de emagrecimento. Então se me perguntam se o jejum de 3 dias emagrece, bom, ele vai emagrecer. Óbvio, você está 3 dias sem comer, você vai emagrecer sim. E é bem capaz que você, dependendo da sua alimentação anterior, você pode perder aí uma quantidade considerável de peso, tá? Eu digo aí, em 3 dias você consegue perder uns 4 quilos até. Isso se você estiver se alimentando muito mal antes de iniciar o jejum.
Mas você tem em mente que essa perda de peso, ela é a maioria água, tá? Que está sendo eliminada. Eu vou explicar também por que isso acontece. É a melhor maneira para se perder peso? Eu considero que não. O jejum de 3 dias é um jejum que não é simples de fazer. Você não vai fazer ele a toda hora. Inclusive, apesar dele ser recomendado, eu tenho aqui o livro do Dr. David Perlmutter, Amigos da Mente. Nesse livro aqui, eu já marquei aqui, ó, na página 224, ele mesmo recomenda mais ou menos 4 jejuns de 3 dias por ano, desde que tomados os cuidados com a alimentação e desde que o médico já tenha sido consultado para tratar qualquer caso específico de saúde seu. Tá? Então não sou eu que falo, tem já profissionais, ó, neurocirurgião, ele mesmo recomenda um jejum de 3 dias. Tá? Não é para questão de emagrecimento, é questão de saúde da cabeça, do cérebro, do teu corpo. Tá bom? Então vamos lá, por que 3 dias? 3 dias principalmente, tem estudos aí mostrando que nesses 3 dias o teu corpo ele não vai entrar em estado de fome, ou seja, não vai acontecer aquilo que a maioria das pessoas falam, que vai cair o teu metabolismo e que o corpo vai começar a armazenar gordura como um louco e você vai virar uma bola de gordura. Não, não é assim que funciona. Com um jejum de 3 dias, observou-se até um aumento aí em torno de 8 a 12% do metabolismo basal das pessoas. Ou seja, você gasta mais calorias estando sem comer por até 3 dias. Isso vem uma explicação evolutiva desse princípio aí, é que se a pessoa está sem comer, não tem sentido a pessoa ficar amuada, ficar jururu, ficar cansada. O corpo quer que essa pessoa vá atrás de comida. Então, vai ter aí uma série de mecanismos de liberação de hormônios que vai gerar bem-estar na pessoa, que vai diminuir a fome e nesses 3 dias você vai ter um aumento do seu metabolismo, tá? O jejum até 72 horas, ele é muito bom porque ele ajuda a regular a tua flora intestinal, ele ajuda o teu corpo a se regenerar. Tá? Então, as pessoas que têm aí problemas de intestino, né, que é onde está a maior parte do sistema imunitário das pessoas, o jejum ele vai facilitar a regeneração desse sistema por um todo. Tá? Em jejuns mais longos, acima de 3 dias, como eu disse, aí o corpo já vai começar a considerar que você está com restrição de comida. A forma que ele vai fazer isso é começar a baixar o metabolismo do teu corpo. Você vai começar a queimar menos calorias para simplesmente estar vivo e respirar. Então é isso que a gente não quer. Então esse é o principal motivo que eu limito o jejum até os 3 dias. Porque a partir do momento que você fala acima de 3 dias, pode ser qualquer coisa, né? Porque eu já escutei muitos relatos de pessoas que tiveram complicações aí com 6, 7 dias, né? A pessoa pode começar a ter problemas mais sérios de saúde em função da falta de comida, tá? Então eu acho que a maneira segura seria você controlar, observando aí certas condições, até os seus 3 dias. Bom, de que maneira, para a gente falar assim, quais são os cuidados prévios e o que fazer depois, eu queria falar um pouco de que maneira que um jejum ele vai atuar no teu corpo. Quando você deixa de se alimentar, você tem no seu fígado e no seu músculo um estoque de glicogênio, ou seja, todo aquele carboidrato que você ingeriu nos últimos dias, o teu corpo ele gasta aí por volta de 2.000, ele armazena por volta de 2.000 calorias em glicogênio no teu corpo, nos músculos e no fígado. Esse glicogênio, para ficar armazenado no seu corpo, ele precisa de água, bastante água. Então, a partir do momento que você não está ingerindo calorias, o seu corpo começa a queimar esse glicogênio em estoque. E conforme ele vai queimando esse glicogênio, você vai também perdendo a água que era necessária para manter esse glicogênio no corpo. Isso aí esse estoque aí, você vai falar que dura aí 24,
30, 40 horas para se esgotar, tá? Dependendo da atividade que você faz e do quanto você comeu antes de iniciar o jejum. Então, ao final aí desses 2 dias, você perdeu muita água, tá? E essa perda de água repentina no organismo, ela gera algumas condições. Dentre elas, você vai emagrecer, obviamente, né? Você vai perder, se você tinha o seu estoque cheio de glicogênio, você vai ter perdido aí provavelmente uns 2, 3 quilos aí na balança, né? Que não é massa muscular, não é água basicamente, tá? Você pode ter alguns sintomas que você vai perceber. O primeiro deles é se o seu corpo é acostumado a comer carboidrato, e quando acabar o estoque, você vai sentir fome, tá? Então, provavelmente aí lá nas primeiras 12 horas em diante, você já vai começar a pensar que está com fome, porque o teu corpo está sentindo que você está mandando embora o glicogênio e o teu cérebro é viciado em açúcar. Ele vai querer que você coma mais açúcar. Então você vai poder ter um mal-estar, que a turma confunde aí tá tendo hipoglicemia, esse tipo de coisa. Não, você não morre disso. Tá? O fígado ele é capaz de produzir todo o açúcar que o seu corpo precisa para sobreviver, inclusive para o cérebro. Tá? O que a gente fala é que você não precisa ingerir carboidrato e açúcar para ter glicose no seu corpo. Porque o seu corpo é capaz de produzir a própria glicose dos aminoácidos e das gorduras. Tá? Então essa é uma das primeiras coisas que a gente gostaria de combater. Tá? Você não gostaria de estar no meio do teu jejum de 3 dias e passar por esse momento aí de mal-estar porque você está viciado em açúcar. Tá? Então, primeira recomendação aí, né? Uma vez que você já consultou lá o seu médico, tudo direitinho, você tem a saúde ótima, né? Você está dentro aí do grupo aí que é considerado como apto a fazer o jejum. Então você deveria já eliminar severamente a quantidade de carboidratos e açúcares da sua alimentação nos dias anteriores. Porque quando você tiver essa vontade de comer açúcar, você vai estar ainda pré-jejum, você não começou a fazer o jejum. Tá? Então você já vai evitar um desconforto em relação a isso. Outro desconforto que dá, com a perda de água, você também perde muitos minerais, sódio, magnésio e potássio principalmente. Tá? A transpiração, quando você vai ao banheiro, você está perdendo muitos minerais. Isso aí pode causar um desbalanço eletrolítico no seu corpo. O que isso causa? Isso aí vai poder te dar mal-estar, vai poder te dar dor de cabeça. Muita gente relata que tem dor de cabeça. Na verdade, o seu corpo ele não entendeu ainda o que está acontecendo, tá? Ele está se adaptando a essa situação nova. Então, esse aí é um outro ponto que eu considero importante para iniciar o jejum. Você tem que comer comida de qualidade antes de iniciar o jejum, tá? Então você come gorduras, você come bastante vegetais, você come proteína, tá? Essa alimentação, além de você ter deixado de fora o carboidrato e o açúcar, você também vai estar fornecendo para o seu corpo um estoque aí de minerais aí na circulação do teu sangue, que vai te ajudar a manter fora desse mal-estar durante o período de jejum. Então essa é a outra medida. Considera que se você quer fazer um jejum de 3 dias, eu imagino que você é uma pessoa que já pratica o jejum intermitente. Então você já passou aí por períodos de 12, 14, 16, até 24 horas sem comer. Então você já tem uma noção do que são esses sintomas, esses efeitos, tá? Então se você é uma pessoa que já está adaptada, você já tem esse jejum na sua vida, né? Você já fez como se fossem as corridas curtas, né? Antes de fazer a maratona. Então você já faz o jejum intermitente, você já tem ciência do que isso significa, você já tem a sua alimentação mudada, você já reduziu o açúcar, então você pode começar o jejum. Uma das coisas importantes a fazer é tomar bastante água durante o jejum. Porque uma das coisas que o corpo faz ao eliminar o estoque de glicogênio que você tem armazenado, você vai ter uma baixa da tua insulina. Essa insulina vai permitir que o glucagon, que é outro hormônio, ative aí a queima de gordura como fonte. Uma vez que não tem açúcar, o teu corpo vai falar assim, opa, da onde eu vou tirar energia? Ele vai começar a usar a gordura que você tem estocada, tá?
E para isso ocorrer, existe essa série de mudanças hormonais no teu corpo. Você tem uma redução drástica aí da insulina, ela fica no nível basal. Você tem um aumento do glucagon. E você também, como eu disse, essa questão de bem-estar, essa questão do corpo querer que você vá atrás de comida, então você vai ter um aumento aí da adrenalina, você vai ter aumento aí de testosterona, você vai ter aumentos incríveis aí de hormônio de crescimento nesse período, tá? Eu vejo até os estudos aí que mostram quanto por cento você tem de aumento de testosterona e hormônio de crescimento nesse período de jejum, tá? É uma coisa assim absurda. Bom, como eu estava falando, quando você toma bastante água, você ajuda a eliminar as toxinas do seu corpo com mais pressa. Ao mesmo tempo, quando você está queimando gordura, a gordura ela tem muita toxina. E ela vai jogar isso aí na circulação sanguínea. Começa a acontecer também o processo de autofagia do corpo, tá? A autofagia aí foi descrito por um japonês, ganhou o prêmio Nobel aí de Medicina em 2016, tá? É aquele momento que quando há restrição de alimento, a célula começa a se reciclar, né? O teu corpo começa a eliminar as partes que não interessam para ele, né? Então são organelas aí mal formadas, né? São partículas de proteína solta, são células defeituosas, né? Então também tem uma série de estudos aí dos benefícios dessa autofagia também para a saúde, para a prevenção de doenças, esse tipo de coisa no futuro, tá? Não sei se a máquina desligou sozinha aqui, eu não sei porquê, não sei se é a bateria, o que foi. Em todo caso, depois qualquer coisa eu vou retomar aí a conversa, tá? Se falhar de novo. Mas eu estava falando ali do balanço eletrolítico, né, do corpo, né? Então eu estava falando que eu faço reposição de minerais. Isso é uma coisa perigosa também, porque tudo isso aí você pode estar mexendo, se você tem alguma insuficiência renal, você tem algum problema aí de coração, você fazer suplementação de minerais, isso aí pode alterar a frequência cardíaca, pode ser uma coisa bem séria, tá? Não é para todo mundo, tá? Então, qual que é a condição que eu considero aí a menos perigosa para você repor esses minerais? É na própria alimentação. Mas como é que você vai fazer isso se você está justamente em jejum, né? Eu, no começo, antes aí de saber as medidas exatas para isso, tá? Isso é uma coisa que você pode perguntar para o teu médico, para o teu nutricionista, essa reposição dos minerais. Eu no começo eu fazia o quê? Eu pegava vários legumes, pegava couve, brócolis, alface, tomate, cebola, alho, jogava tudo numa panela e deixava ferver, jogava o sal, né? E deixava ferver. Deixava lá fervendo, 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 até a água ficar esverdeada assim. Aí eu separava esses legumes todos e ficava só aquela água, né? Simplesmente a água com sal, né? Aí eu usava aquela água com sal para tomar, porque ela só tem basicamente os minerais que você tirou dos legumes, tá? Aquela aguinha salgada, né? Ela praticamente não tem caloria e eu usava essa água como fonte aí de reposição dos minerais, tá? Então eu punha espinafre, punha de tudo ali dentro, né? Tudo que eu tinha na geladeira eu punha para preparar um caldo bem significativo, né? Caldo assim no sentido de só água, né? Eu não amassava nenhum legume, não fazia nada. Simplesmente aquela água que você joga fora depois que ferve, eu simplesmente guardava ela para tomar. Aí tem a questão de agrotóxico, né? Então a melhor coisa que tem é você ter acesso à alimentação orgânica aí para poder garantir que você não vai estar com aquela água cheia de agrotóxico, né? E para quem não tem, aí tem aí no meu canal ali tem já um artigo ali mostrando que você pode usar aí o bicarbonato de sódio, tá? Ele superficialmente ele é muito eficiente para retirar pesticida e agrotóxico dos alimentos, tá? Então você deixar de molho aí os alimentos no bicarbonato por uns 15 minutos ali, eu não lembro bem a proporção, acho que é 2 colheres de sopa para cada litro. Aí você já ajuda você a retirar. Aí depois que você fez isso, você dá uma lavada aí em tudo, e daí depois você repõe a água, que é o que você vai usar para ferver, né? Tá? Então isso aí eu acho que é a maneira mais segura, né? E ela vem da própria alimentação, né? Então se você estivesse comendo esses legumes, você ia estar ingerindo aí esses minerais. Então você não vai pecar pela quantidade de minerais nessa água, né? Dito tudo isso, quais são os cuidados, então? Bom, feito tudo isso, o teu jejum de 3 dias ele deve ser tranquilo, tá? Quanto mais adaptado você tiver a fazer jejuns aí menores, jejum intermitente,
Quanto mais a tua alimentação é voltada para alimentação de verdade, né, com menos carboidrato e menos açúcar, né, quando você tem quando você faz essa reposição aí de minerais, que ela vai te ajudar a evitar ter dor de cabeça, ela vai te ajudar a ter um monte de outros sintomas aí de mal-estar. Então você tem tudo para fazer um jejum de 3 dias tranquilo. Tá? Aí o que fazer para terminar o jejum, né? O que fazer para encerrar o jejum, né? Ah, eu vou lá no rodízio de pizza. É complicado, né? Você está 3 dias aí tentando limpar o teu corpo. Às vezes está querendo começar o processo aí de cetose, né? Que é quando o corpo começa a queimar gordura. Então você está aí num processo que já vem a sua alimentação anterior ao jejum. Não tem nem sentido você querer quebrar um jejum longo, mais longo desse, com massa, com pizza, né? Então não fizesse o jejum de 3 dias, né? Passo, primeiro, o teu estômago ele está bem sensível, tá? O teu estômago, o teu aparelho, o teu intestino, ele está bem sensível, porque você passou 3 dias sem comer, né? Então a primeira coisa a fazer é maneirar na quantidade que você vai comer. Tá? Você não vai encher o prato 3 vezes aí porque você está 3 dias sem comer. Come um pouquinho, aí espera mais 1, 2 horas, 3 horas, sei lá, aí vai lá e come mais um pouco, aí vai retomando a alimentação. Assim dá tempo do seu estômago dilatar de novo, tá? Dá tempo de você não machucar o seu intestino com isso, tá? Outra coisa que tem que fazer é continuar evitando o açúcar e carboidrato. Porque se você comer alguma coisa que tenha o açúcar e carboidrato, você vai obrigar o teu corpo a acumular água rapidamente novamente, porque o teu corpo vai estocar esse glicogênio no corpo, você vai estocar esse glicogênio que você perdeu no corpo novamente. Então vai gerar novamente um desbalanço eletrolítico no corpo e tal, e você vai ter mal-estar, você vai ter esse tipo de coisa, tá? Então essa questão de alimentação é bom você evitar também ingerir açúcar. Então coma comida de verdade, né? Proteína. Opa, tocou o interfone aqui, peraí. Bom, vou terminar aqui em outro lugar porque chegou a família em casa, aí eu queria terminar o vídeo. Uma outra coisa que eu estava falando, também durante o jejum, se você faz atividade física, não vai fazer todos os dias, vai fazer uma vez só, por exemplo, então preferencialmente faça logo no começo do jejum de 3 dias. Porque nesse momento você ainda vai estar com seus estoques de energia no máximo, vai correr menos risco aí de ter algum problema, de passar mal, alguma coisa do tipo, e você vai depletar esse estoque de glicogênio no seu corpo com mais velocidade, tá? Então você vai ter mais tempo para o jejum fazer efeito mesmo e trazer aí os benefícios que ele traz durante o resto do tempo, tá? Então, basicamente isso. Então você vai evitar comer muito quando sair do jejum. Ou atividade física você vai realizar principalmente no início do jejum. Você vai evitar comida com açúcar e com carboidrato no começo, para você não mudar rapidamente aí a composição, aí, o balanço eletrolítico do seu corpo, né? E aí na medida do possível também, conversado aí com o médico, com tudo, você também, se estiver passando mal, você vai fazendo essa reposição aí de minerais, tá? Principalmente aí o sódio, né? A sal. Se não tiver nada, água com sal simplesmente já é uma grande ajuda aí para te tirar dor de cabeça, esse tipo de coisa, tá? Eu estava vendo na literatura, para casos aí de jejuns estendidos, mais longos, tá? 7 dias em diante aí, a pessoa ela pode começar a ter problema porque esse desbalanço aí de minerais no corpo, que pode dar problema do coração, esse tipo de coisa, tá? Problema renal. E ela também pode, durante o momento que ela volta a se alimentar, se ela se alimenta de uma vez aí, come bastante, come de tudo, você também pode ter o mesmo efeito, tá? Pelo excesso de comida. Então, é importante você retomar de maneira delicada, né, a alimentação, tá? Principalmente se você não tomou nenhum mineral, não fez nenhuma reposição durante o jejum, então é muito importante que você não coma demais, você coma pouco, né? E vá aumentando aí gradativamente, né? Evitando sempre açúcar, sempre carboidrato, porque daí você vai repondo os minerais aos poucos no corpo. Você vai dando tempo para o teu corpo se adaptar com a alimentação novamente, tá? Todos esses aí são cuidados que eu procuro tomar, tá? Que tipo de alimento também, né? Além de evitar o açúcar, carboidrato, manter a alimentação de verdade,
tem duas coisas principais, dois alimentos principais que eu procuro não deixar de fora quando eu retomo a alimentação, tá? Uma é a questão do probiótico. Eu gosto muito do kefir, tá? Kefir de leite. A flora intestinal aí ela foi afetada durante esse jejum, então eu gosto de repor a minha flora intestinal com o kefir. Tá? Então isso é uma das coisas. A outra coisa também é o colágeno, né? O colágeno aí ele é o cimento ali que vai ajudar o teu intestino a diminuir a permeabilidade do teu intestino, juntamente com o probiótico, com tudo. Então esse colágeno, eu não faço suplementação, né? Eu uso do alimento mesmo. Então eu costumo fazer aquele caldo de sopa de ossos, que a turma chama, e você pega lá o tutano dos ossos ali, da canela do boi, põe na panela de pressão ali, deixa cozinhar por várias horas, até virar aquela água que quando esfria vira gelatina, né? Então isso aí também é uma sopa que eu uso como base de sopa na realimentação, né? Então eu dou preferência para esses dois alimentos, tá? Não quer dizer que você precisa fazer isso. E eu faço isso exatamente por esses motivos que eu falei. Então... Opa! Ah, o Lula chegou, acho. Não, brincadeira. Acho que aqui o Lula não aparece, não. Durante o jejum também, parar com esse... É zero calorias, entende? Acabou. Eu tomo, se for tomar alguma coisa, eu tomo café. Eu gosto de tomar café. Eu tomo chá, que não é chá calórico, né? Não é chá de frutas, nada, eu tomo chá verde se eu for tomar, mas normalmente eu fico no café mesmo, e água, tá? Então eu não tomo água com limão, não tomo água com vinagre de manhã, não tomo um pouquinho de água de coco, não ponho nada de gordura na alimentação, é simplesmente zero calorias, tá? Fazer um negócio simples, né? Eu não fico procurando exceções para querer tomar durante o jejum. Pô, se tá fazendo jejum, faça o jejum. Então para de querer ficar arrumando desculpa para ficar comendo. Hein? Faça o jejum e pronto. Senão não faz o jejum de 3 dias, né? Faz esse jejum mais curto ali, daí você toma sua água com limão de manhã e põe o adoçante. Mas o jejum de 3 dias ele tem uma finalidade aí principal de você dar uma limpeza no teu corpo, né? Você dá uma zerada no sistema aí para retomar aí a coisa de uma maneira saudável, né? Então eu não vejo sentido em você ficar tomando café pondo adoçante, tomando chá pondo adoçante, querendo ingerir isso, ingerir aquilo, porque acha que não quebra o jejum, né? Então tenta evitar mesmo esse tipo de coisa, faça só a reposição aí do sal, né? Na medida aí que você sentir que você está diferente ali, que eu acho que está, ah não, acho que eu vou ficar com dor de cabeça, então toma um pouco de água com sal, mantenha essa reposição aí durante o período, né? Bom, por fim eu queria falar sobre... Você pode até se sentir bem no final do terceiro dia, que é o que provavelmente vai acontecer, porque você vai sentir fome aí no primeiro ou no segundo dia. Então no terceiro dia você vai estar se sentindo bem, ah, mas eu consigo fazer mais, jejum maior e tal. Então esse momento aí que eu peço também para tomar cuidado, tá? Que apesar de se sentir bem, lembra dos motivos de fazer um jejum de 3 dias, tá? Então se você não é uma questão espiritual ou alguma outra questão aí, então mesmo que você esteja se sentindo bem, encerra o jejum com os 3 dias, tá? Esse aí é o momento que você não vai evitar o corpo de começar a ter catabolismo, né? A baixar o metabolismo. É o momento que o seu corpo vai começar a... É o momento que seu corpo ainda entende que você não está passando fome, entende? Então, segura nos 3 dias ali e mantém isso aí o máximo, tá? Como falou, e como foi falado ali no livro do Dr. David Perlmutter, não faça mais do que 4 jejuns aí durante o ano todo, tá? Mantenha o jejum intermitente durante o ano, mas esse jejum estendido aí de até 3 dias, faça umas 3, 4 vezes aí no ano, tá bom demais já. Uma outra coisa dos perigos aí para você querer exceder esses 3 dias, porque acima de 3 dias começa a ficar terra de ninguém, né? Você não sabe como que cada organismo vai reagir, a gente não sabe o que cada indivíduo tem de característica, né? Então se você tiver, principalmente se você tiver sem aí orientação médica, você pode começar a estar correndo aí sérios riscos, tá? Eu já vi relatos aí de pessoas que realmente morreram aí no 6º dia de jejum. Mais uma vez, finalizando, não deixa de consultar com o seu médico e nutricionista se você quiser partir para esses tipos de jejum, tá? Aí para o jejum aí até 3 dias, né? É sempre bom e importante que eles estejam cientes disso,
porque se você toma um remédio e tal, você vai ter que regular a dose, vai ter momentos certos, tem remédio aí que você tem que tomar junto com o alimento, né? Então tem uma série de considerações aí que seu médico, em função das suas particularidades, precisa fazer com você, tá? Então não dá para fazer um vídeo aqui geral, ó, isso aqui serve para todo mundo. Não, não serve. Basicamente nesse vídeo aqui eu estou falando o que eu faço, né? E o que funciona para mim. Então cada um tem que encontrar aí o seu jeito aí e seguir as orientações devidas, né? Isso aqui é só um vídeo para mostrar que não é uma coisa tão elementar assim, né? Porque eu já vi aí, já me mandaram o relato aí, o cara, eu quis fazer jejum e desmaiei. Pô, então o cara não está preparado para fazer um jejum mais longo, né? E se você desmaia quando você está dirigindo ou fazendo um esforço no alto de um prédio ou qualquer coisa do tipo, tá? Isso aí pode ser muito perigoso, não é brincadeira, tá? Como eu disse no começo, você não acorda de manhã e decide que vai correr uma maratona, né? Deve ter alguém que consiga fazer isso, mas a maioria aí das pessoas precisa de uma preparação antes para isso, tá? Então é esse tipo de cuidado aí que eu peço, né? Então se você estiver bem orientado, você estiver bem embasado aí em tudo que você está fazendo, o jejum ele é até recomendado ali, né? Como eu mostrei no livro ali, e por outros profissionais, né? Então só tome os devidos cuidados aí para não sair de louco fazendo jejum, tá? Não é assim que funciona, tá? Então um jejum de 3 dias, ele vai te tomar aí uns 10 dias, porque você vai ter que se preocupar com antes e com depois também, tá? Então não é só assim, hoje eu vou ficar 3 dias, de segunda até terça, quarta até quinta-feira sem comer. Não, você se preparou antes como deveria, você está preparando o alimento que você vai comer quando terminar o jejum, você está se sentindo bem fazendo o jejum, durante o jejum. Então aí são muitas coisas que você tem que observar e antes de sair, acordar e querer falar que não vai comer aí por 3 dias, tá? Então essa aí é a minha dica, essa é a maneira que eu faço. Eu espero ter esclarecido aí muita dúvida do pessoal, porque as pessoas têm dúvida já em 24 horas, tem gente que acha que já está se matando fazendo o jejum de 24 horas, mas na verdade o corpo humano ele é preparado para jejuns aí até mais longos mesmo, tá? Então você tomando essas devidas precauções aí de saúde, né, informando o médico e tudo direitinho, você não deve ter maiores problemas com isso, tá? Então é muito importante você observar a sua individualidade.